abrindo aqui, ó. Bom, vou falar sobre recovery. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Diga se aparece para vocês. Sim, professor. Sim, aparece, mas está pequeno, tá bom? Para todo mundo tá bom? Para mim não está aparecendo nada, professor. Agora apareceu. Certo. Só ajustar aqui também. Apareceu? Beleza, então vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre recovery. Recovery é uma modalidade, né, de tratamento, na verdade, um conjunto de várias condutas, técnicas, procedimentos que se utilizam na fisioterapia esportiva para acelerar o processo de recuperação dos atletas. Vocês vão ver que, né, quando se alguém fosse adentrar na esportiva mesmo, né, for trabalhar com isso futuramente, na maioria das modalidades hoje se fala, né, ou se utiliza o termo recovery e se pensa em recovery no processo. É muito interessante, é bom, né? Abre espaço para a fisioterapia do esporte. A gente só tem que tomar cuidado para o pessoal não achar que fisioterapia esportiva é só isso. Aí isso a gente tem que ter cuidado. Porque a ideia do recovery é muito válida, é muito legal, mas só isso é muito pouco para a fisioterapia esportiva, né? Tem que ter mais do que isso. E aí o que acontece? Vamos lá. O que é o recovery? O recovery ele é um programa de regeneração, recuperação muscular. Opa, o negócio saiu do canto. O recovery é um programa de regeneração e recuperação muscular e orgânica que utiliza a combinação de recursos avançados para promover uma recuperação mais rápida e eficiente, buscando um estado de equilíbrio. Justamente o recovery é utilizado nos intervalos entre os treinos ou nos intervalos entre as competições, após ou antes da competição, para deixar o atleta na melhor condição possível para aquela competição ou o treino ou a atividade que ele vai fazer. As sessões são realizadas de forma individualizada para os praticantes e atletas de todos os níveis de experiência e esportes. Hoje em dia existem clínicas de fisioterapia aqui em Recife que, além de todo o serviço que faz, se especializou e colocou o serviço de recovery, em que os atletas procuram para fazer esse serviço. Aí geralmente tem uma das coisas, essa bota, né, falar dela, bota hidropneumática. Tem outros recursos também que geralmente se associa com a ideia de recovery. E aí a ideia é maximizar o desempenho e minimizar o aparecimento de lesões. Aí as botas pneumáticas proporcionam recuperação através de ar comprimido. Então, internamente vai ter ar comprimido, vai gerar pressão e veja a posição que o paciente fica. Então, essa pressão aumentada ali vai fazer e vai melhorar o retorno venoso, né? O retorno de fluxo. E aí acelera a recuperação, né, dessa região. Isso, pelo menos na teoria, né? Que a gente vai falar mais para frente sobre o que tem mais evidência de cada coisa do recovery, aí vocês vão ver direitinho. Após vestir as botas, é adicionado um sistema de controle eletrônico que infla e comprime as pernas através de pressão de fluxo do ar, massageando diferentes pontos rapidamente. Então, aqui na bota, ora vai ficar mais apertado aqui, tipo, ela vai inflando e desinflando, tipo, apertando e soltando ao longo da perna. Isso vai gerando um processo de massagem e ajuda no retorno venoso também. Aqui só meio que outro conceito, basicamente, né, repetindo o que eu tinha falado em cima, mas atualmente existem algumas modalidades que participam desse processo do recovery. Então, quando a gente pensa em recovery, é tudo que eu posso somar para o meu atleta para poder ele se recuperar, mas classicamente se utiliza gelo, que é a crioimersão, imersão na banheira gelada, por uns 10 minutos pelo menos, compressão, aí a partir das botas, né, hidropneumáticas, liberação miofascial, então terapia manual, massagem, né, laser, é um dos que tem em boa utilização. Quando se fala de eletro, não se fala tanto de TENS, de ultrassom. Hoje em dia, tipo, eles vão ter benefícios, mas
não se utiliza tanto no processo de recovery, utiliza mais laser, mas pode acontecer. Se eu não tenho opções, eu puder usar esses aí, pode ser. E o repouso. Na verdade, tem estudiosos que, quando fala de recovery, ele diz assim, que o que é melhor no recovery, que tem mais evidência que funciona, é o sono, né, o descanso, repouso, e a boa alimentação, primeiro, e depois a massagem. São os três melhores, assim, em termos de eficácia e de comprovação de que funciona de fato no paciente. É o sono, primeiro. Então, o atleta que tem um bom sono, um bom descanso, ele produz melhor. Boa alimentação. E terceiro, a massagem. Tem as melhores evidências. Então, assim, às vezes a gente pensa que para fazer recovery tem que ter uma estrutura que tenha esses botas e tudo mais, que não é tão barato assim, é um pouco caro, mas o que tem melhor eficácia de tratamento é a massagem. Auxiliando a drenagem linfática, melhora da vascularização do muscular, regeneração tecidual, elimina toxinas, diminuição do processo inflamatório, liberação de endorfinas, estimula a regeneração de fibras, isso tudo, certo? Aí, um deles, né, uma das coisas que é utilizada é crioimersão, são aqueles banhos na banheira de gelo, né, água gelada e gelo, então, o que o atleta faz. Aí tem várias formas de crioimersão. Tem essas piscinas que o pessoal utiliza, tem alguns clubes ou locais que utilizam tonel mesmo, a pessoa entra dentro de um tonel, né? Ou usa outras piscinas maiores, aí varia. Usa piscina de plástico, usa piscina grande, vai variando de acordo com o financeiro que o clube tenha, ou que o fisioterapeuta, que a equipe tenha, para poder montar esse esquema aí. E aí é dito que fica a piscina gelada tem que ser de 8 a 10 graus, pelo menos, e vai passar aí pelo menos uns 10 minutinhos naquele local lá, né? Então, você tem um grupo de atletas e pode revezar. Posso tirar uma Fazer a dúvida? dimensão, a não ser que a piscina for grande, né? E aí dá para entrar todos. Alguém ia perguntar? Eu sou a Ellen, eu queria fazer uma pergunta. Você não tá me Pode soltar um escutando? pouquinho longe do microfone, um pouquinho mais perto, não sei se está. Eu tô mais perto do Pronto, agora microfone. eu estou ouvindo melhor. Agora eu estou ouvindo. Ah, é porque eu soube de um jogador de voleibol que era aquele que só segurava as lançadas, sabe? O mais baixinho de todos. Ah, Que ele toda vez é o líbero que recebe as pancadas, né? É o líbero. isso, isso. Certo. Aí ele disse que toda vez depois do treinamento, que acabava o jogo, ele entrava numa piscina só com água e gelo. Isso. Aí, em relação a isso aí também, Exatamente. Isso é a crioimersão. Os atletas gostam muito. Por quê? Porque é uma das coisas que vai acelerar essa recuperação muscular. Então, imagina que o treino desses caras dura, sei lá, 3 horas de treino, 4 horas de treino, a depender do horário. E dependendo de um treino, você falou aí do vôlei, aí vai ter treino físico, treino tático. Esse cara que recebe essa bola vai levar não sei quantas pancadas no braço, todo treino. Imagina, por exemplo, para um atleta de alto nível, né, ficar num nível muito bom, eles treinam não sei quantos mil arremessos, saques, né, ou pancadas na bola, o atacante. E o receptor vai receber essa bola não sei quantas vezes. Imagina durante o treino mais de 1000 pancadas no braço, como não fica o atleta, né? Fora que o líbero, ele fica numa posição, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Ele fica na posição ajoelhado, com o joelho semi-flexionado, com o corpo inclinado para frente e só esperando a bola, né, para bater na região do braço. Então, ele fica lá boa parte do treino só nessa posição, em flexão de joelho, né, e agachado, assim, inclinado para frente. E aí, claro, esse cara vai precisar, depois de tudo isso, né, fazer uso disso. Tem atleta que gosta, tem atleta que não gosta. A grande maioria gosta de fazer uso dessas piscinas. Inclusive porque psicologicamente ele está relaxando ali, ele está conversando com os colegas depois do treino, ele está desopilando de um treino que, a depender do momento, pode ser pesado ou não. Né? Isso você deu o exemplo do vôlei, imagina outros esportes também acontecem. Sei lá, agora o futebol, o Neymar, por exemplo, acabou de perder aí a final da UEFA Champions League e se esperava que o cara ia ser o melhor do mundo.
Imagina que nada melhor do que o cara, quando termina uma atividade dessa, e diz assim, hoje vou tomar vou entrar na banheira dessa aí que foi pesado. O cara chorou e tudo, né, no, na final aí, porque era uma importância muito grande, né? Primeira vez que o Paris Saint-Germain ia para a final do campeonato tão disputado e com grande chance dele ser o melhor do mundo se ele é campeão. Imagina a pressão em cima. Então, assim, a depender do momento, né, que o Suelen perguntou, vai ser bem útil, bem interessante, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico também, o uso desses recursos. E aí os atletas gostam. Inicialmente, quando você entra na banheira, como está de 8 a 10 graus, é frio, né? É bem difícil, o atleta se treme todinho quando ele vai entrar. Mas depois ele acostuma com o processo. Ele gosta. Outras coisas que são utilizadas são as botas de compressão, né? Hidropneumática. Aí tem várias marcas. Tem uma marca que é inclusive chamada de Recovery, né? Max Recovery, que você consegue. Tem várias outras também, mas essa é bem famosa, Max Recovery, que ela acelera a retirada de substâncias liberadas durante o treino intenso, favorece o fluxo de novas vindas da alimentação. Mas melhora o fluxo de maneira geral. Você vai ver, bota de compressão. Existe estudo científico comprovando isso aí? Sinceramente falando para vocês, os 35 que estão aqui na turma, zero estudo, pessoal, ou muito pouco. Não tem muita coisa de estudo científico com isso. Mas entende também a complexidade. Imagina eu ter um equipamento que já não é barato. Eu tenho que fazer um estudo. Para um estudo ser bom, eu tenho que pegar um N grande. Então, eu teria que pegar, sei lá, 30, 40, 50 atletas, ou não sei quantos, fazer uso, todo mundo da bota na mesma condição, com a mesma coisa, para eu poder ver se realmente melhora ou não. É difícil, né? Mas, além disso, entra outra questão também. Por exemplo, né, em relação a essas botas. Comprovação que funciona não tem muito. Mas, imagina assim, você como um atleta que está começando numa determinada área. Eu estou jogando vôlei aqui no Nordeste, estou pensando em ir para a Superliga, ou surge a oportunidade de ir para outro clube, São Paulo, Minas, Rio, ou você no futebol, que seja. E aí você vê o seu ídolo, né, quando ele está lá na fisioterapia, você vê, sei lá, o Neymar da vida, você vê o Michael Phelps da natação, você vê um Giba do vôlei, um Bruninho, né, da seleção do vôlei, tá lá deitadinho na maca, quando filmaram, ele tá com uma bota dessa utilizando. Bom dia, Rogério. E aí, as grandes clínicas, inclusive, utilizam. Os grandes atletas utilizam. Aí meio que acaba que você fica naquela, caramba. E o atleta que vai chegar na tua clínica, futuramente, ele vai pedir, vai perguntar, vocês trabalham com tal procedimento? Porque o fulano usa. Tem muito isso também no esporte, infelizmente. E aí, o que acontece? Pô, o Neymar usa, deve ser bom esse negócio. Vamos ver aí. E aí, muitas vezes, entra naquela questão assim, a empresa investe rios de dinheiro e patrocina um atleta desse para o atleta usar o produto e fazer, né, toda a divulgação. Isso é bom e é ruim. A gente tem que ter cuidado com isso, porque assim, a gente não tem certeza se realmente é isso que recupera o atleta, né? Usar essa bota sozinho. Será que usar só a bota vai fazer o atleta melhorar? É uma coisa para a gente questionar e pesquisar até que ponto faz. Mas entra mais uma vez naquela questão do stiffness, do bem-estar, né? Da sensação do cara se sentir bem com isso. Então eles fazem uso. É igualzinho, tem uma, não sei se vocês já viram, tem uma pistolinha que é chamada Hypervolt, que o terapeuta tem uma pistolinha com a bolinha, e aí o terapeuta coloca lá, né, nas costas do paciente, aperta e a bolinha fica fazendo aquele movimento. Pá, 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 pá. Aquilo também não tem comprovação de nada que funciona ou não. Pensando em estudo, eu tô falando. Mas o pessoal usa, o atleta gosta, a galera se dá bem com isso e continua usando. Até que alguém for começar a pesquisar realmente se isso funciona ou não. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Tecnologia, de maneira geral, ela é muito boa, é uma coisa que vai vir para ficar, tanto na fisioterapia esportiva como em todas as outras coisas. A gente só tem que ter cuidado com o extremismo. Cuidado com... porque, infelizmente, na nossa profissão tem muito disso. A galera primeiro lança um negócio no mercado, coloca uma ideia massa que todo mundo começa a usar, mas ninguém testa antes para ver se aquilo é bom ou não. Isso é, no meu ver, um problema. Porque, assim, será que realmente o efeito que é vendido aqui como benefício de aumento de circulação, etc., etc., é isso que está acontecendo de fato? Ou está muito mais caindo na questão da sensação de bem-estar, ou na questão do atleta se sentir bem, aí entra uma coisa chamada placebo,
e aí o atleta acha que isso é bom e realmente funciona porque ele se sente bem, e a gente tem que ter cuidado com isso. Até que ponto realmente é o benefício do equipamento? Deveria ter uma forma de se estudar isso. Acho que já está se preocupando com isso, mas até o momento não vi nenhum estudo focando no uso desses equipamentos. É difícil ter trabalho com isso. Mas na prática se utiliza muito. Você vai nos principais campeonatos de vários esportes. CrossFit, de corrida de rua, você vai nos clubes mesmo, tem essa utilização. Nas clínicas grandes aqui, o pessoal gosta e utiliza essas botas. Certo? Aqui seriam os vídeos, depois eu passo para você já já. Uso da eletroestimulação, em alguns momentos vai ser feito também. E aí, eletroestimulação vai depender do caso, né? Lembra que quando a gente fala de eletroestimulação, não estou falando só a parte de força muscular, que algumas vezes vai ser utilizado, né? Se o atleta precisar, mas sim também no uso do equipamento para promover a analgesia, né? O TENS. Na verdade, tem atletas que eles já compram um TENS fora do país, que é um TENS, vou mostrar já uma foto, chamado Globus, a marca dele. Globus. Deixa eu botar uma foto para vocês verem esse Globus. Que ele já vem meio que pré-programado, o atleta já faz em casa. Só um momento. E aí, é isso aqui. Não sei se já aparece para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Aparece para vocês aqui a página da internet, sim ou não? Sim. Esse equipamento aqui, ó, que é o Globus. E aí, ele já vem com uma pré-programação. Já vem assim, por exemplo, Sport Training, Fitness, dor, antálgico, reabilitação, com os tipos de corrente voltado para aquela necessidade que o atleta tiver. Aí ele não sabe programar nada, mas ele lê essas pré-programações prontas, ele pode escolher, tô com dor, vou botar isso, dolor antálgico. Aí ele clica, aí vai ter uma programação da eletro já pré-programada para analgesia para o atleta. E aí, hoje em dia se utiliza muito essa ideia para os atletas. Muitos têm condição, né? Quando a gente fala assim de alto nível, né? Financeiro, eles mesmos vão lá e compram o equipamento e utilizam. Já na época que eu tive a experiência no basquete do esporte, todas as atletas tinham um equipamento desse e já faziam elas mesmas uso. A gente não focava. Um globo desse, muito caro, teoricamente, se for vir de fora para o Brasil, mas você comprar lá fora é barato, comparado ao preço daqui, entende? Então, às vezes, vale a pena alguém que viaja para fora ou ser conhecido seu trazer o equipamento. É mais interessante. Não vou saber dizer exatamente o preço, posso pesquisar na próxima, mas assim, comparado a um tênis convencional, equipamento portátilzinho convencional, é mais caro com certeza. Porque ele é muito mais cheio de parâmetros, com várias outras opções. Então, assim, em comparação ao comum, é sim, mas se você compra de fora, geralmente o custo é mais barato. Então, pode ser feita a utilização também, em alguns momentos. Na fisioesportiva, eu vejo que tem uma galera que defende eletro, tem outra que não. Mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, o presidente da SONAF hoje, né, atualmente, que é o Felipe Abdala, ele é um dos caras que defende a parte da eletroterapia. Ele gosta de trabalhar com eletro, principalmente com laser, fotobiomodulação. Eles falam muito nisso. Você pode acompanhar esse cara, Felipe Abdala. Tem o Físio do esporte aqui, Bruno Gilberto, que também trabalha bem com eletro, né? Fala e gosta de eletroterapia, fisioterapeuta SONAF, né, aqui em Pernambuco. Existe outra conduta também utilizada no recovery, acho que é a mais utilizada por ser mais fácil acesso, mais barata, né? 0,800, só precisa da tua mão e tua cabeça, que é a liberação miofascial, a massoterapia, etc. Porque você vai fazer, né, todo o relaxamento tecidual. Só cuidado, pessoal, para o atleta não confundir que fisioterapia do esporte é só fazer isso aqui, só deitar na maca e fazer. Então, algumas modalidades pode acontecer esse vício errado do atleta de achar que é só isso. Aí a gente tem que ter cuidado com isso. Já tive vários exemplos disso. Já vi discussões, inclusive em lives na internet, dos profissionais da área falando sobre isso. Posso dizer
eu já vi muito isso, porque assim, CrossFit é uma coisa que tá surgindo, né, que tá crescendo, tá para cada box que abre hoje em dia, ou já tem o fisioterapeuta palavrado para começar a trabalhar. Não tem, vai aparecer logo alguém. Então fica ligado, né? Quem gostará ou gostaria futuramente de trabalhar com isso vai perceber essa realidade, que, por exemplo, CrossFit é um meio que aparece muita oportunidade porque sempre tem demanda. E aí, se você já entra no meio desse e só oferece para a galera recovery, embora é bom, claro, estou num campeonato. No campeonato não dá tempo de fazer um tratamento completo. Aí você vai usar o recovery, obviamente, que é pontualmente mexer o que é que dá para o cara estar bem para outra prova que ele vai fazer. É diferente do dia a dia, que aí você precisa analisar a mecânica do movimento, fazer exercício preventivo, trabalhar com outro foco. Seria o ideal, né? O ideal. Mas aí, às vezes, o cara não tem essa expertise, entrou de cabeça no esporte, mas não conhece nem o esporte que ele tá, aí quer vender pra galera fazer massagem ou só estralar o povo. Isso a gente tem que ter muito cuidado, certo? Para não vender isso errado. Inclusive, empresas grandes, tá? Vou dar um exemplo no CrossFit. Tem uma empresa chamada Anjos do Ode, que é a principal empresa que vai para os campeonatos. Por exemplo, antes da pandemia, teve um campeonato brasileiro de CrossFit que é chamado TCB. Se não me engano, é TCB. E aí, o pessoal do Anjos do Ode é quem era a equipe de recovery, veja como é o nome, a equipe de recovery do campeonato, que fazia os atendimentos dos atletas no campeonato. Aí tem um cara, membro do SONAF, que trabalha com CrossFit, né, e dá cursos, inclusive, para fisioterapeutas sobre CrossFit no Brasil inteiro, que é o Arivan Gomes. Falou, né, já vi comentando, que exatamente essa galera bateu de frente com ele no dia a dia. Aí. Por quê? Porque a galera só quer fazer recovery, não quer fazer outro tipo de procedimento. Não pensa em fazer exercício, trabalho. Tem que trabalhar muito mais no âmbito preventivo do que de reabilitação só. Não sei se vocês entendem onde eu quero chegar. Porque pra gente seria mais fácil do que você ficar só tratando quando o cara machuca. Não seria muito melhor a venda do nosso serviço se a gente vender assim, pô, o cara não machuca ou machuca muito menos ou passou anos sem lesionar grave. Isso é ótimo pra gente. Existem as liberações instrumentais também, né, que o pessoal faz uso, aí entra esses rastreadores aí metálicos, tem os que são de madeira, tem vários tipos de liberação instrumental, né, ó, tem formatos diferentes. Evidência desse negócio, qual poderia surgir uma pergunta aqui, né, aí já estou antecipando. Qual o melhor? Será que tem diferença da mão para o instrumento? Pelos trabalhos científicos não tem a menor diferença, inclusive até a mão é melhor. Então, assim, você utilizar o instrumento é muito mais uma questão de se o terapeuta atendeu muita gente ou para descansar um pouco a mão, você pode fazer uso de um instrumental desse. Mas que usar isso vai fazer a diferença no teu tratamento em relação a você ter ou não ter, cientificamente falando, não tem. Você, se usar suas mãos, dá certo do mesmo jeito. Então, assim, para o aluno saber esse tipo de coisa é bom, porque às vezes a gente pensa em investir ou quer gastar muito com essas coisas e acaba vendo que o mais barato, 0,800, que é a mão, resolve igual ou tanto. Pergunta da Maiara. Tem um bambu que também é utilizado. Também pode usar bambu. Mesmo se eu não tivesse nada, se eu tiver um cano PVC, pessoal, barato aí que você compra ou consegue em casa, você pode usar o cano PVC. Ou seja, dá para você não precisa tipo, usar o mais caro, dá para usar criatividade. Eu já tive estagiário mesmo que usava cano no PVC, por exemplo, para fazer a liberação. Pode ser uma utilização. Lembrando que isso aqui não substitui em nenhum momento nossas mãos. Isso tem que ficar bem claro. A melhor ferramenta para massagem ou liberação que a gente tem são as mãos. E aí tem esses instrumentais. Ou também o atleta pode evoluir para fazer a autoliberação. Aí tem boa comprovação de estudo. E ele pode fazer a autoliberação depois que a gente faz todo o trabalho. Ou quando a gente não está em contato com o atleta. Quando a gente não está em contato com o atleta, ele pode usar o uso de rolinhos, de bola, dos procedimentos aí para fazer. Também se utiliza muito nesse processo de liberação e de recovery a ideia da ventosa terapia. Cresceu bastante nos últimos tempos, principalmente depois das Olimpíadas, que o Michael Phelps apareceu lá com o roxinho no corpo, aí que bombou mesmo a ventosa e a procura. Hoje é uma coisa que se procura muito.
Aí a gente tem que ter cuidado em relação a isso, qual o benefício que você está querendo propor. E se fala muito sobre ventosa, né? Hoje, que o que já foi antigamente o kinésio, né? A bandagem era o polêmico do negócio, até hoje ainda é. A ventosa hoje em dia é bastante polêmica em alguns casos também. Tem os que gostam, né, amam, e os que odeiam. Porque a gente tem que pensar no seguinte, falando de ventosa especificamente. Aí tem granilha, agulhamento, tem várias coisas. A ventosa tem duas formas que a galera utiliza aí fora, né? Tem um raciocínio voltado para os meridianos, para os pontos acupunturais, para a questão energética, que é uma coisa. E tem um raciocínio, né, voltado, o pessoal usa com as liberações miofasciais, tratamento das cadeias musculares, que são condutas completamente diferentes. Aí isso gera uma confusão muito grande quando a gente vai pesquisar sobre efeitos da ventosa em termos de estudo. Porque começa que já não tem um padrão de utilização. Piorou saber se é bom ou não. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente afirma que o negócio não presta ou que presta, porque a gente tem que, na verdade, pensar no seguinte. Vou colocar aqui, né, no chat. Qual é o desfecho que eu quero ver? Se funciona ou não. Quando eu falo desfecho, qual é o objetivo que eu quero utilizar aquele procedimento? Pode perguntar. Acho que é Sueli, né? Conhece Carla Dyer? Conheço. Pronto, ela disse que ventosa é mesmo que nada na visão dela, sabe? Ela Entendi. disse que, principalmente que ela conhece muito da área esportiva, por ela Uhum. correr muito, bastante, ela disse que ventosa é uma das coisas Aí, como se então, fosse vamos lá. desnecessário. Certo. Sem entrar em polêmicas, mas vamos lá. Entendi a sua fala. É exatamente como ele disse. Tem a galera que gosta, tem a galera que não gosta. O que é que eu diria para vocês, pessoal, que estão chegando agora, assim, né? Os alunos que daqui a pouco vão ser fisioterapeutas. Sempre use o bom senso, pessoal. Porque, vê só, comprovadamente científico, você vai ver sobre ventosa. Tem muita coisa? Sinceramente, não tem. Certo? Comprovado. Mas existe a parte clínica que o atleta se sente bem. Então, deixa eu escrever mais uma vez no chat aqui para vocês. Então, a gente tem que separar uma coisa na cabeça. Quando a gente pensa numa coisa, que aí a Carla, por exemplo, defende também, prática baseada em evidência, que é a PBE que eu botei aqui no chat, a gente tem que lembrar que tem três coisas, três situações. Primeira, é a melhor evidência disponível. A segunda coisa é a expertise do profissional. A terceira coisa são as vontades e crenças do paciente. E essas três coisas não podem funcionar separadamente. Eu não posso ir só pelo que o artigo fala, eu não posso ir só pela experiência profissional e nem só pela vontade do paciente, é o conjunto. Então, por exemplo, no geral, se vê, né, aí quando eu falei para você, depende do desfecho, vão ter desfechos que vai ser bom e vão ter desfechos que não. Ventosa, bandagem, etc. Vai ser bom ou não vai ser bom. E você também tem que levar em consideração o seguinte, imagina, você fez a terapia manual, você fez o exercício nessa terapia, você tratou o paciente e no final ele pede para você, você pode fazer uma ventosa em mim, que eu me sinto bem quando eu recebo a ventosa, eu gosto disso. Ou seja, aí é a vontade dele, né, do paciente. Dependendo do caso, seria ideal você fazer, porque você está respeitando um gosto dele. É a mesma coisa quando a gente fala de manipulações articulares, o famoso thrust, né, estralar a coluna. Tem pacientes que não querem, detestam, né? Pacientes no dia a dia, ó, não me estrala, por favor. Esse cara está te dizendo, ó, não quer que faça, então você não força. E tem o oposto, né? A atleta mesmo adora, né? Você pode dar aquela estralada. Inclusive, acaba gerando muita confusão nisso, porque o pessoal acaba procurando métodos, como, por exemplo, osteopatia e quiropraxia, achando que isso, né, ou que esse profissional só estrala. Não faz outra coisa além de só estralar. E eu tenho, por exemplo, formação nas duas, a gente sabe que é completamente diferente. A osteopatia e quiro não é só estralar o corpo, mas a galera procura nesse sentido. Eu já tive pacientes, sim, né, que foram me procurar e, por exemplo, eu fiz uma conduta de tratamento de técnicas miofaciais, de liberação, de relaxamento. A mulher tem que instalar, depois ela me instalou. Eu digo, olha, porque no seu caso não teve necessidade, etc. A gente tem que saber, né, quando tem, quando não tem. Mas ela queria que tivesse estralado, porque na cabeça dela a osteopatia é o corpo do povo. Construir e desconstruir essas questões na cabeça do paciente e respeitar, né? Não é fazer só o que ele quer, obviamente. Mas a gente tem que alinhar essa questão de clínica com ciência, não é fácil. Eu não estou te dizendo, assim, Suelen, que,
não sei se aqui, né, a galera usa ventosa ou não, tipo, deixe de usar, mas o que eu diria é bom senso, não promete aquilo que talvez não é, certo? Assim, muito cuidado com o que a gente promete. E, respeitando o paciente, você pode muito bem fazer uso de tudo que você precisar fazer. Então, você fazer exercício, fazer terapia manual, fazer os procedimentos e complementar com a ventosa, por exemplo. Então, se você olhar do âmbito que a ventosa pode ser algo complementar, assim como bandagem, assim como Dranidro e assim como vários outros, não vejo problema no uso, deixando claro que isso não é a principal ferramenta. O problema é que a galera aí fora quer fazer uma sessão de ventosa terapia, sozinho, só ventosa. Uma sessão de Dranidro, uma sessão de kinesiotape. Aí isso foge completamente do que é fisioterapia. Que acho que é por isso que é uma das indignações ou irritações da professora que você citou, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente oferta para o nosso paciente, certo? E como a gente vende o negócio. Vou falar de prevenção, por exemplo, prevenção de lesões. A galera vende que fazer só essas liberações manuais, você já está prevenindo as lesões do atleta. Isso é a maior falha que existe. Trabalho preventivo, pessoal, são exercícios que o atleta possa fazer, a gente vai auxiliar ele, mas depois ele possa fazer sem o nosso auxílio, que ele possa fazer sozinho depois. Isso sim vai prevenir lesões e tem comprovação. E não só fazer a terapia manual e dizer que isso vai prevenir lesão. E a gente vê um monte de bizarrice aí fora. Então, cuidado com isso. Certo? Que é como tá aqui, ó. Você sabe o que é isso? O que é esse rolinho primeiro? E como que faz essa liberação? Existem várias formas de você fazer as autoliberações também, que o atleta pode fazer. E aí seja com rolinho, com bola, né? Tem diversas formas. E diversas posições. Cada posição trabalhando uma musculatura específica. Então, pegando aqui, por exemplo, musculatura lateral na glútea, tensor da face lata, quadríceps, região da coluna, aqui pegando piriforme, né, rotadores externos, panturrilha. Tem uma pancada de opções aí de liberação que pode ser feita nos pacientes de vocês, certo? E aí, isso também já é bom entrar como conduta, porque para não ficar viciando também o atleta só, assim, ele só fica bem quando recebe aquela massagem. Para isso existe um massagista, nada contra o massagista, mas a gente tem que usar o elemento da massoterapia como um recurso de tratamento e não viciar o atleta para ele se sentir bem. Só para dizer assim, tá fazendo massagem. Muito cuidado com essas coisas. Mas assim, eu posso acrescentar essas condutas, inclusive para o meu atleta ficar independente, para o meu atleta poder fazer as coisas quando eu não tiver. Eu, por exemplo, sempre passo tarefinha de casa para os meus atletas. Igual, depende de você também. Então a gente joga a responsabilidade também para ele, do tipo assim, você precisa seguir isso aqui. Aí faço uma série de exercícios para ele seguir, vou acompanhando, isso é fundamental. Então tem a liberação com bolinha também, que é utilizado, né, além do rolinho. E tem várias posições aí, né, que você pode usar, a depender do posicionamento, vai pegar mais uma musculatura, mais outra musculatura, certo? Isoladamente. Então, é muito comum em vários treinos os atletas fazerem isso assim. Ou você já acrescentar no programa preventivo um momento para fazer autoliberação, que vai ajudar depois no exercício. Certo? Tem vários aí. Existe, né, por exemplo, pacientes fisiculturistas ou pessoal mais forte que vai trabalhar a liberação mais intensa. Aí nesses atletas eles estão buscando, né, modelar o corpo, uma forma mais esteticamente bonita, porque ele vai, né, se apresentar na frente de um jurado e tudo mais, né, que é o fisiculturismo. Aí as liberações já são mais fortes. Não sei se você já viu vídeo na internet dessa galera de fisiculturismo fazendo nessas sessões de fisioterapia e liberação. Chega a gritar na maca, né, de tanto aperto que o fisioterapeuta faz. Mas porque aí o objetivo é que é diferente de um atleta de futebol, de vôlei, de corrida, completamente diferente. Então, volta para aqueles contextos que a gente conversou no início. Primeiro de tudo, qual é o esporte que eu estou trabalhando? Eu tenho que entender. Qual a necessidade desse esporte? E aí você vai ver que cada esporte é um mundo completamente diferente. Certo? Não é à toa que tem. Hoje em dia, se você for ver e pesquisar, né, não sei se a galera aqui, quem que gosta, né, de esportes, até se alguém pudesse depois botar no chatzinho aqui quem que gosta, né, de esportiva de fato, quem não, aí eu já vou entender quem não gosta também, tudo bem? Mas se vocês acompanham a SONAF é o nosso principal órgão, né?
Nacional de Fisioterapia Esportiva, SONAF, eles têm comissões diferentes. Por exemplo, comissão de futebol, comissão de lutas, comissão de esportes overhead, que é de movimento acima do braço, e por aí vai. Ou seja, eles pegaram toda uma sociedade e dividiram em grupos para facilitar o trabalho, para realmente os especialistas daquela área fazerem os eventos, trazer os profissionais, mover os eventos. Tem um monte de live rolando, se você entrar, e um monte gratuito, inclusive, pessoal, que rolam esses dias aí, você olhar na SONAF. Então você já vai ter contato e ouvir falar dos profissionais que são membros da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Então é importantíssimo quem gosta dessa área, aí, né, a critério de quem gosta, começar a dar uma olhada nisso. Por exemplo, a SONAF mesmo, um tempo desse, estava ofertando um curso avançado para falar de tratamento de ombro, cotovelo e punho. Os melhores profissionais de referência nessas áreas. Eles montaram um time fora do normal, muito fora do time mesmo, e botaram para dar cada um uma aula específica sobre um tema de epidemiologia, sobre síndrome do impacto e várias outras patologias do membro superior. Foi massa. E o valorzinho bem barato, R$100 e pouco, R$100, sei lá, era bem baratinho o valor, dividia em várias vezes, inclusive, a Sociedade Nacional ofertando um curso assim. Então, assim, vale a pena você acompanhar o que essa galera faz. Tem muito profissional bom nesse meio, que pode virar referência para vocês. Eu deveria virar, né, se você adentra nessa área. Aqui seria alguns vídeos. Teria a ventosa terapia, a gente já citou um pouco dela, né? Foi pergunta aí, é a mais procurada ou muito procurada para os atletas. Tem muito atleta que gosta. A ventosa teve um crescimento nisso, né, na questão de satisfação do povo gostar. Aí só diria com vocês cuidado com o uso. Use com prudência, certo? Se for necessário ou se achar que não precisa, também nem usa. Então, assim, te digo, minha prática hoje por exemplo, se eu vejo necessidade, e se o atleta pedir, talvez, ou coisa do tipo, eu vou usar no atleta. Mas também, se eu não ver, eu vou priorizar outras coisas que possam ser mais importantes naquele momento, como exercício, como a terapia manual, como outras condutas. Mas é mais uma opção da fisioterapia, certo? Aí, existem também essas piscinas da própria marca Max Recovery. O pessoal comercializa. Tem umas clínicas, tem uma clínica que eu conheço a galera que trabalha com corrida, que fica ali perto dos aflitos, por ali. É o Physio Movement, que eles têm essa piscina, que é da Max Recovery, tem a bota da Max Recovery, tem vários procedimentos. E geralmente nas corridas, essa clínica tem vínculo com o pessoal da Acorja, que é um grupo de corrida aqui, com um cara da Corpore Sano, que é o Deco, que é o cara principal aí de eventos de corrida, e aí faz o atendimento dos atletas. E aí, por exemplo, se eu tenho aqui na foto, 1, 2, 3, 4 piscinas aí, dá para rodar bastante gente aí na piscina, então acelera, né? Se eu tenho um clube com recurso para ter isso. Se eu não tenho, eu vou improvisar com aquela piscina mesmo, né, de pirrainha, né, que você pode aderir, botar água, gelo, o atleta vai para dentro. A gente tem que sempre usar o recurso que está de maior ou mais fácil acesso para poder utilizar. O que eu acho legal da área de esportes é que a gente, com pouco recurso, consegue fazer muita coisa também. A gente não precisa, às vezes, gastar rios de dinheiro para ter uma estrutura. Claro, quando eu tenho possibilidade de ter, melhor. Quando eu não tenho, dá para a gente fazer muita coisa com uma estrutura até bacana, mas não tão cara assim. Então, meio que sempre me puxou para essas áreas de terapia manual e esporte. Além de eu gostar, a questão do baixo custo para começar. Não precisa de grandes coisas. Uma maca, um espaço, um colchonete no chão, e olha lá, uma piscina improvisada ou qualquer coisa desse tipo, você já se vira em muita coisa. Faixa elástica, que não é caro, né, Teraband, e aí você já consegue fazer muita coisa com os atletas de vocês. Certo? Aqui, falando sobre a questão da atenção, né, e mostrando benefícios, né, que pode melhorar a dor muscular de origem tardia. Então, vocês, quando forem ler, vai ver essa relação. E aí, eles viram que aí varia o tempo de uso. Tem autores que falam de 10 minutos na água. Tá travado, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir ou não?
Ouvindo bem, professor. E alguém falou que estava travado. Deu uma travadinha e voltou. Às vezes acontece essas bugadas assim na internet. Acho que é o acesso, né? E aí, tem estudos que varia, né? Falando da clinão, de 10 minutos, já tem outros até 15, 11, ó, então isso varia um pouco, certo? Mas não passando disso. Não dá para deixar o cara, tipo, 1 hora, não existe isso. Até 10, 15 minutos de história. Bem legal, que realmente melhora em relação ao uso do gelo. A questão da dor do atleta, então reduz, né? É um procedimento analgésico, melhora da fadiga e melhora do desempenho no dia seguinte. Por isso que o pessoal faz uso, né? Coisas que se acredita que ajuda, mas que ainda não tem uma comprovação efetiva: diminuição da inflamação muscular, melhora do controle postural e equilíbrio, alteração no recrutamento e contração muscular. Isso ainda não tem uma certeza fiel, mas se sabe que para dor muscular, né, para essas questões, é uma possibilidade boa de utilização, certo? Aqui, só para mostrar para vocês, existe um site, né, da SONAF. Aqui tem algumas referências, né, de recovery, quem quiser ler mais sobre de artigo aí. Aqui é o site da SONAF, quem tiver interesse depois de pesquisar sobre a instituição nacional, assim como para cada área tem. Se for para traumato, tem a Brafito. Se for para quiropraxia, que alguém colocou aí, tem a ANAFIC, que é da quiropraxia. A osteopatia AOB, a Associação de Osteopatas do Brasil. Dermato vai ter a dela, neuro, todas. Na esportiva é a SONAF. Inclusive, tem uns livrinhos que você pode assinar. Deixa eu só pegar ele aqui rapidamente para mostrar para vocês. Que é o Profísio. Não sei se vai aparecer aí. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver que é esse livrinho aqui, que, por exemplo, na desportiva é da cor verde, e vem aqui com o símbolozinho SONAF, a chancela SONAF, e para cada área tem um traumato, respiratório, tal, que você pode assinar. É um livrinho de educação continuada que eles oferecem, e você consegue ter os principais membros do SONAF escrevendo os capítulos do livro, assim como vai ter na traumato em cada área. Você pode, isso inclusive pontua, esse livrinho que você faz, pontua para a prova de especialista. Quando se alguém for fazer na determinada área, você pode estudar isso, no final ganha um certificado que fez esse estudo continuado. Isso pontua para as provas de especialista. A SONAF é a principal, né, órgão de fisioterapia esportiva. E aí é legal você entrar, quem gosta, porque tem os eventos. Assim, você fica sabendo dos simpósios, do congresso. Por exemplo, o congresso de 2019 foi em Fortaleza, em SONAF. Aí o de 2021, porque esse ano não teve congresso, né? Ou para 2021 vai ser na Bahia, por exemplo. Não é tão distante da gente aqui. Então, assim, o aluno tiver a oportunidade de ir para um congresso desse, você vai ver os melhores fisioterapeutas esportivos do Brasil no evento. Inclusive a prova de especialidade, para quem vai tentar fazer, se Deus quiser estarei lá fazendo, ano que vem vai ser no congresso em Salvador. Certo? E aí tem várias outras informações, tem muita coisa legal no próprio site deles, que vocês podem ver. Certo? E aí, o repouso somente não substitui esses procedimentos. Então, assim, mas também respeito o descanso do atleta, né? Aquilo que eu falei no começo. Os principais elementos do recovery, o que tem mais comprovação que realmente funciona, é o bom sono, boa alimentação e a massoterapia, massagem, certo? E aqui só uma mensagenzinha, né? Nunca é tarde para começar a se exercitar, nem para praticar seu esporte favorito, vai em frente, né? Aqui os vovozinhos treinando. Tipo, a gente vai pegar todo tipo de atleta ou não atleta, né? Pacientes, atleta amador, aquele cara que busca só por saúde, e tem um atleta de alto nível. Então, por isso que a gente precisa, né? Se dedicar a esse negócio, quem gosta. E, né? Em cada área a gente vai ter esse esforço aí para fazer, né? Ou esse empenho, certo? Mas o recovery basicamente é isso. Tem alguma coisa que não estava ali. Por exemplo, a acupuntura pode entrar no recovery? Pode. Bandagem, pode. Qualquer procedimento que entre como auxílio e que acelere a recuperação do atleta. Eu posso utilizar? Posso. Aqueles que eu citei ali foram os principais, certo? Que, assim, é mais utilizado, ou quase sempre você vai ter nos eventos esse tipo de procedimento. Perguntas, pessoal, sobre recovery? Ou tá tudo bem? Tem
Imagem. No slide. Acho que é o instrumental. Deixa eu conferir aqui. Só um momento. Do lado do dry needle, eu acho, né? Que tu falou aí. É a liberação instrumental. É o uso do instrumento, né, metálico para poder fazer a liberação. Certo? Pergunta da Suelen. Acupuntura na orelha. Está falando da auriculoterapia, eu acho, né? Se funciona. Veja só, tem se utilizado bastante. Aí depende, você quando pergunta funciona, a gente tem que se colocar assim, funciona para quê? O que você quer ver efeito? Porque vão ter muitas coisas que vai ter um bom efeito. Lembrando que a acupuntura vai atuar bem em cima de sintoma. Mas, por exemplo, imagina uma situação. O paciente rompeu o ligamento cruzado do joelho, precisa operar. A acupuntura vai resolver o caso dele? Sim ou não? A aurícula vai resolver uma ruptura de ligamento? Claro que não, porque está rompido. Mas vai ajudar nos sintomas do paciente a reduzir a dor, a melhorar essa questão? Sem dúvida, auxilia. Então você tem que entender primeiro assim, quando a gente fala funciona tal método, em relação ao que você está falando? Porque assim, a acupuntura, né, no caso a aurícula, vai ter benefícios sim. Tem alguns caras aí que trabalham muito bem com isso. Vocês devem conhecer, um daqui na região, Ivo Arruda, trabalha bem com isso, e tem outros. E aí, assim, vai depender do que você quer. Em relação à parte científica, é sempre bom a gente comentar, né, porque vocês estão numa academia, né, vocês estão numa faculdade, estão buscando conhecimento. Evidências estão começando a melhorar agora algumas coisas em relação à acupuntura de maneira geral, mas ainda não é um pouco, não vou dizer falho, mas um pouco fraco em relação à qualidade do negócio. Mas, por exemplo, vocês têm professores na casa que podem falar muito melhor do que eu sobre isso. Tem Tiago, tem Carminda, tem outros aí, que trabalham exatamente com isso, com aurícula, e aí podem falar exatamente sobre tudo isso, ciência ou não da coisa. Lembrando que é outra visão, né? É outra filosofia de pensamento, né? A filosofia lá oriental. Mas, assim, eu posso utilizar dentro do procedimento, né? Dentro da questão recovery, claro que posso. Se o atleta se sentir bem não vejo problema algum, né, em utilizar. Então, assim, a gente sempre tem que usar aquela questão do bom senso. Então, assim, meu atleta, ele gosta desse procedimento? Ele tem alguma aversão à agulha? Não tem? Se ele não tem, ele gosta e ele se sente bem com aquilo, não tem problema nenhum de colocar no processo. Certo? Perguntas, pessoal? Não? Nada? É 10h50 que o pessoal tem aula, né? Que tem que sair, não é isso? Não é 10h50? Tá. Então vamos lá. E aí, agora vamos já comentar um pouco, pelo menos começar a falar sobre o seguinte. Deixa eu só voltar aqui. Sobre lesões musculares no esporte. Aparece esse slide para vocês? Sim, professor. Beleza. Está aparecendo, professor. Massa. E aqui a gente já vai falar de uma coisa que é extremamente comum, lesão muscular. Você vai ver a maioria dos esportes, exemplo, futebol, próprio crossfit e outros, vôlei, basquete, tem muita lesão muscular durante uma temporada. Você vai estudar sobre, né, vão perceber isso. Tem esportes que é bastante. O futebol é um mesmo que tem. Então, em relação à lesão muscular, ela é considerada um dos maiores motivos também da prática esportiva e um dos grandes desafios do fisioterapeuta do esporte, que trabalha com alto rendimento, porque lembra, atleta de alto rendimento, ele não busca saúde, ele busca performance. Se ele busca performance, ele está sempre colocando a musculatura, por isso que sofre muito. E aí, entra aquela questão que eu falei em aulas anteriores de monitorizar, né, monitorização, e saber o que o meu atleta tem, para eu montar programas preventivos, para eu minimizar essas lesões musculares. E é possível fazer isso. Por exemplo,
ainda, né? Temos um tempinho ainda para pensar isso. Um choque, pessoal, numa partida, um trauma, dá para a gente prever? Imagina assim, né? Um esporte de contato, handebol, futebol, basquete, um choque entre dois atletas, você consegue prever quando vai acontecer? Sim ou não? Não. Não, né? Claro que não, que é muito. Isso não tem como prever. Mas tem como você. Também não tem como prever quando o atleta vai lesionar a musculatura, mas tem como fazer um trabalho para reduzir isso, para meio que fortalecer esses músculos, para fazer com que ele consiga suportar a demanda de treino, de jogo. Isso a gente consegue fazer, certo? E consegue reduzir muito. Correspondem a 30, esse total da assim, né? Mais da metade, e 30% de todas as lesões ocorridas no futebol de elite. Então, tem muita lesão muscular. Principal região, né, do futebol, por exemplo, vou mostrar um infográfico para você já. É a lesão de isquiotibiais, seguida de adutores, né? Que são as lesões que mais acontecem, por conta dos movimentos de pique, de aceleração do futebol. Então, assim, se alguém aqui fosse trabalhar com futebol, já tem que entender que é uma musculatura chave aí, pensando em tratamento, e vai ter algumas condutas que podem ser feitas que melhoram isso. Acomete tanto profissionais quanto amadores. Você vai ver aquele peladeiro de final de semana, ele pode lesionar muscular, né? E é fácil de acontecer. Inclusive, quem já viu, né? Aqueles que vão, tipo, começam uma pelada, vai jogar uma partida no final de semana, e aí ele não alonga, não aquece, não se movimenta, simplesmente ele bota a roupa, o colete, o calção, a chuteira e entra e já vai correr. Não se aqueceu, não fez nada. Esse cara pode machucar? Pode sim, e grave, se ele não tomar cuidado, certo? Porque não fez uma preparação antes. E aí entra nas questões que a gente conversa de capacidade e demanda. Hoje se fala muito disso, demanda. Eu tenho que saber qual é a demanda que o meu atleta está inserido, quantos treinos por semana o atleta faz, durante quantas horas, e a carga que é imposta no treino. A intensidade é muito alta, é baixa, é leve, para saber se meu atleta tem capacidade de aguentar isso. Porque senão a gente vai ter que fazer algum tipo de trabalho que aumente essa capacidade para ele suportar essa demanda. Então, o fisioterapeuta do esporte precisa entender disso, saber assim. E sempre estar conversando com os preparadores físicos, com a equipe médica, com o grupo, né, multiprofissional, para saber até que ponto a gente pode, ou a hora que tem que tirar um pouco o atleta, assim vai. Certo? E são feitos estudos em cima disso. Você vai ver os clubes de diversas áreas, futebol, basquete e tal, eles são feitos estudos durante a temporada, quais são os clubes que teve mais lesão, que teve menos lesão. É feito isso. Vocês conseguem achar na internet aí, dados do futebol, dados da NBA, né, do basquete, de diversas áreas. Quais foram os clubes que tiveram mais índice de lesões? Alguma coisa está errada se acontece isso, se você é o que teve mais lesões. Como é que está a questão preventiva? E aí aqui vem a definição, né, mais atual, assim, ou né, uma definição sobre o que é lesão muscular, né? Seria qualquer alteração patológica ou traumática de um tecido, quando né, ele tem associado também perda de função em uma parte do corpo. Isquiotibiais é muito comum. Não sei se você lembra do Usain Bolt, que foi fazer a última prova dele no atletismo. Ele deu o pique, né, porque é uma prova de 100 metros, e teve uma lesão dos isquios, né, na prova. Tanto é que hoje em dia ele está no futebol. Aí, né, já falando disso, a gente vai ver, se você fosse ver, e eu vi, né, teve uma palestra de um francês uma vez que eu assisti, foi até aí na Estácio, que ele mostrou, né, que é o cara do método Soyer, Richard Bitton, agora não sei o nome dele, mas que ele deu uma palestra aí e mostrou, né, vídeos dos atendimentos do Usain Bolt, o que aquela galera fazia. O que aquela galera fazia todo o treinamento do Usain Bolt? Alongamento de isquiotibiais, toda hora. Não estou falando que alongamento não presta, só estou falando para você pensar. O que acontecia em relação a isso, toda vez que ele fazia essa questão do alongamento? Se você pensar nas fibras musculares, ó, o que está acontecendo toda vez que a gente estira e mantém ali, né? Vão gerando um afastamento da origem e inserção. Isso faz o atleta, dependendo do caso, perder potência. E para o Usain Bolt, que é um atleta de corrida rápida, 100 metros, potência é tudo para ele, porque ele precisa de explosão no curto período. Tanto é que se pegasse esse atleta, Usain Bolt, e joga ele para uma maratona, ele
nunca seria campeão, ou talvez nunca terminaria uma prova. Porque a característica dele é de explosão, velocidade, diferente de resistência, de conseguir, né, manter uma corrida, né, cadenciada aí durante determinado tempo. E aí, não sei se só foi isso o fator, mas isso foi mais um fator que agravou esse questão de alongar muito o isquio, associado quando ele precisou de potência na prova, rompeu e não finalizou a prova. Não sei se vocês viram isso, mas tem vídeos, tem, né, coisa mostrando sobre isso, você consegue ver. Então, assim, a gente tem que ter cuidado também nas condutas que a fisioterapia faz para não prejudicar o atleta. Se a gente, pelo menos, não ajudar, que pelo menos não atrapalhe, certo? E aí a gente vai ver sobre, né, pesquisa, eu vou sempre estar trazendo também isso, né, como eu gosto dessa área, sou suspeito para falar, mas estou sempre pesquisando, você vai ver que estudo desse ano, inclusive 2020, a galera se preocupa muito, inclusive, em analisar se está acontecendo as lesões musculares e tentar prevenir. Então, vocês vão pesquisando aí na internet e achar estudos de prevenção de lesões. Aqui, por exemplo, foi um estudo holandês com um grupo de vôlei, de atletas de voleibol, né, recreacional, não é profissional. E eles fizeram um estudo, né, clínico, né, aplicaram um programa preventivo nesse grupo, esse aqui é o estudo deles, e, inclusive, as atletas tinham no celular um aplicativozinho, então esse nome aqui é Vôlei Inveren, que tinha a sequência de exercícios preventivos, por isso que eu falo que prevenção não é só terapia manual, exercícios que as atletas tinham que fazer durante o aquecimento, durante o processo de trabalho. Aí elas, claro, como era uma pesquisa aqui, pegaram um grupo, né, do grupo de atletas e fez o trabalho preventivo, outro grupo não fez, né, fez outras coisas. E aí viram que o grupo que fez uso do trabalho preventivo teve mais melhora, né? Teve uma melhora um pouco mais expressiva do que o grupo que não fez uso de trabalho preventivo. Aqui são dados do próprio estudo, mostrando a diferença entre os grupos, né? O grupo de intervenção que recebeu esse trabalho preventivo, o grupo que não recebeu, né? Aí eles avaliaram, por exemplo, exposição a voleibol, quantas horas de treinamento, quantas horas de campeonato, quantas lesões prévias em 3 meses tiveram, né? E aí fizeram toda uma análise. O programa era chamado Vôlei Inveren, e aí era um programa que durava 15 minutos. E durante 15 minutos, que era usado na parte do aquecimento inicial, eles pegavam, primeiro, uma parte cardiovascular preparatória, que durava de 2 a 3 minutos. Depois, exercícios de estabilidade, por exemplo, prancha, que durava 2 a 3 minutos. Depois, exercícios de prevenção para joelho, que voleibol tem muito movimento de semiflexão, né? Você está agachado, e aí com duração de 4 a 5 minutos, fazendo agachamentos, fazendo movimentos. Depois, exercícios para força e resistência, né? Por exemplo, mais 4 a 5 minutos. Depois, exercícios direcionados para tornozelo, prevenção de tornozelo, com duração de 2 a 3 minutos, certo? Tudo isso incorporado nesse programa, como está na foto aqui, né, dos movimentos, certo? Então, avanço no podal, movimentos na rede, por aí vai. E aí tem até um site que eles disponibilizam esse aplicativo, tem tudo onde você encontra essa informação. E aí um grupo recebeu esse tipo de conduta, outro grupo só o trabalho normal de vôlei de costume, certo? E aí eles viram aí, né, aqui a comparação entre os grupos, né, que houve uma ligeira diferença, né, de lesões ou de redução de lesões do grupo que fez a intervenção. Em relação a lesões totais, o grupo controle teve 11 lesões, o grupo, né, de intervenção teve menos, teve 8 lesões só, né? Aqui também é outro estudo mostrando sobre diagnóstico, prevenção e tratamento, né, de lesões no esporte, e principalmente a lesão de isquiotibiais. Aí aqui, esse trabalho, eles comparam diversos protocolos, e aqui principalmente, ó, hamstring, que você vai ler, isso quer dizer isquiotibiais. Só coloquei igualzinho como está no artigo, para meio que já mostrar para vocês que algumas coisas dá para você entender, ó, moderado, ó, height, toda vez que você vê moderada a qualidade da evidência e height é alta, alta a qualidade da evidência. Aí eles fizeram esse trabalho aqui, eles observaram os diversos protocolos de prevenção e de tratamento, principalmente para isquiotibiais, que é uma lesão que aparece muito, uma lesão muscular. Aí alguns trabalhos apresentaram evidência moderada, outros alta, ó, basicamente esse daqui, certo?
e outros very low, quando você vê assim, é muito baixa a qualidade da evidência. Então, tipo assim, que nem vale a pena observar esses trabalhos. E aí, o que eu queria mostrar disso aqui para vocês? Que eles fizeram, né, uma observação em cima do seguinte, ó, dos programas, né, para ver risco e prevenção de lesões. Então, por exemplo, no futebol tem um programa muito utilizado que não se utiliza só no futebol hoje, mas se leva para outros, que é um programa chamado FIFA 11, FIFA 11. Vou mostrar um videozinho já para vocês. Que danado é FIFA 11. O exercício também chamado de nórdico, tá aqui, ó, Nordic Hamstring. Para você ter ideia, deixa eu mostrar a foto dele aqui, vou passar e já volto. Esse aqui, ó, todo mundo já tinha visto esse tipo de exercício, sim ou não? Sim. O exercício nórdico. Para você ter Sim, ideia... aula passada você falou alguma coisa sobre ele. Para você ter ideia, o exercício nórdico, ele é um exercício que já tem estudo mostrando isso, comprovação, que 51% das lesões, que previne 51% das lesões discotibiais só em colocar dentro do programa preventivo o uso do nórdico. Vê que dado interessante. Mais da metade das lesões de isquiotibiais já podem melhorar só com a inclusão no programa preventivo do exercício nórdico. Então, isso é bastante interessante, porque você já pode colocar, você sabe que, por exemplo, vou cair para trabalhar no futebol, fui contratado por um clube aqui da região, trabalhar com futebol. Uma das primeiras coisas que você já pode colocar é nas condutas antes de treinamento, aquecimento e tudo mais, para a galera fazer esse exercício nórdico, por exemplo. Aí, tanto a preparação física ajudar ou não. Aí, se utilizam, né, o trabalho do FIFA 11 e tem outros tipos de movimento. Associam o FIFA 11 com o nórdico faz parte também. Tem outras intervenções que são citadas aqui nesse trabalho, como, por exemplo, o trabalho para adutores, ó, adutor. E aí tem um exercício, um movimento que é chamado Copenhagen. Deixa eu mostrar ele para vocês. O que é o Copenhagen? Rapidinho. Que seria esse movimento aqui, ó. Só um momento. Copenhagen seria esse aqui, ó. Tá aparecendo para vocês aqui? Sim ou não? Tá aparecendo a página na internet? Tá, professor. Em que o atleta fica nessa posição, ó, posição lateral, aí pode ser o terapeuta segurando a perna do paciente, ou pode ser como essa foto aqui, por exemplo, ó, um caixotezinho elevado que o atleta coloca a perna em cima, e na verdade a força e o movimento que ele vai fazer é com a perna de baixo. Se você consegue ver nessa foto que tem um pezinho aqui, ó. A cabeça só não está muito legal dele aqui, mas nessa posição assim, o atleta vai tentar elevar essa perna de baixo, aproximar da outra. E vai repetir alguns movimentos. Esse é o exercício famoso de Copenhagen. Também é utilizado e, por exemplo, serve para redução de lesões ou minimização, pelo menos, de lesões de adutores. Vou dar o exemplo do Esporte Clube do Recife aqui, que a gente tem, né? No esporte, o físio lá, que é o Bruno Gilberto, já em entrevistas e live ele falando, foi feita uma avaliação com os atletas de lá, na época, e a principal região de lesões que foi identificada não foi lesão de isquio, que a gente associa como a primeira, né, que mais aparece no futebol. E sim, foi a lesão de adutores, foi a mais comum. Então, por exemplo, num programa de prevenção de lesões, se o esporte fosse montado, eles poderiam incluir, por exemplo, esse exercício de Copenhagen como uma modalidade. Na grande maioria dos estudos de futebol, você vai ver que a galera fala e utiliza o FIFA 11. Vou mostrar o que é, né? FIFA 11. E também se diz que funciona muito melhor o FIFA 11 na categoria de base, porque você já vai educando o atleta na questão da utilização do exercício preventivo. E aqui tem vários exemplos de condutas utilizadas e você, num tipo de trabalho desse, que é legal, você já vai separando o que foi de boa qualidade de evidência e o que foi ruim. O que foi ruim você não precisa nem olhar, não perde seu tempo. Então, o que é legal de estudo assim, que você já fica mais calejado do que é bom e o que não é. Aí, as lesões por tensão muscular são muito comuns nos esportes multidirecionais, o futebol é um deles, né, que vai ter mudança de direção, rotação, por isso que também tem muita lesão de ligamento, né, por conta das rotações. Ainda precisa melhorar muito da evidência, mas as mais comuns são
rupturas, né, ou lesões de isquiotibiais, adutores, panturrilha, quadríceps, né? E aí, dependendo dos trabalhos preventivos, por exemplo, na virilha, podem ser reduzidos de 40% a 65% usando intervenções específicas. Vê que dado interessante. Já pensou tu chegar para um clube e vender isso, e realmente se você conseguir fazer, né, mostrar para o cliente, no caso, para o clube que você trabalha. Ó, existem estudos, ó, tem a referência que trabalho preventivo, por exemplo, pode reduzir de 40% a 65% das lesões que você vai ter no ano inteiro. Quem é o clube que não vai querer você, meu amigo? Você tem uma informação dessa e tem esse conhecimento desses dados. Agora, claro, você mostra tudo isso, você vai ter que comprovar depois na reabilitação, né? Mas veja o dado aí, ó. Imagina você conseguir reduzir 40% das lesões dos teus atletas durante uma temporada. Isso é bem expressivo, pessoal. Bem expressivo mesmo. O clube vai adorar você. Certo? Aí, por exemplo, ó, exercícios de alongamento de isquiotibiais mostram um retorno mais rápido ao jogo e menor taxa de lesão em comparação com exercícios convencionais. Então, por isso que se fala, né, do uso do nórdico. Alguns falam, né, ou existe estudos, não sei se já você viu, né, de utilizar no atleta, de aplicar nele, né, plasma rico em plaquetas, mas foi visto que não ofereceu um efeito adicional. Então, assim, usar esse plasma ou não usar não faz a menor diferença. E às vezes é vendido como que é bom, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas que se vende demais, assim, que é bom. Certo? O nórdico entra aí como eu falei para vocês, reduz 51% das lesões de isquiotibiais. Então é algo que vale a pena você inserir. E o nórdico seria esse movimento. O atleta vai fazer um movimento em que ele vai fazer um trabalho excêntrico dos isquiotibiais, ele vai fazer um movimento freando aqui. Veja que ela vai, ó, observa, vai freando. Quando não consegue mais frear, claro, ela vai cair e ela bota os braços para segurar, né? Mas observa aí o movimento. E aqui dá para fazer várias coisas, do tipo, você pode trabalhar toda a amplitude do nórdico, mas você pode também pedir para o atleta começou a descer, aí você pede para ele segurar aqui, mantém, comando verbal com o atleta, e manter essa posição. Aí ele já está trabalhando a excentricidade dos isquios, pedir para ele retornar, agora vai mais um pouco, e mantém, e volta, e sempre com comandos. Para o atleta é bem interessante também, certo? Maiara. Sem colocar as mãos, tu fala, Maiara, sem colocar as mãos no final do movimento, não é isso? Sem colocar as mãos no final, é isso? Se você conseguir prender o atleta, quando eu digo prender, segurar ele de uma forma que ele não caia, porque assim, essa mão no final é mais a proteção para ele não cair no chão e bater. Mas, por exemplo, se você conseguir prender as pernas do atleta, por exemplo, no espaldar, segurar ele de uma forma que ele consiga ir, quase chegou no final, ele consegue retornar. Seria ótimo. Seria padrão ouro aí, Maia, para ser mais potencializado, como você falou, exatamente. Mas, a depender de onde você estiver trabalhando, se eu só consigo, por exemplo, eu como terapeuta, só apoiar as pernas dela, ela vai ter que apoiar no chão, ela vai se machucar. Assim, depende muito da realidade onde eu estou inserido. Esse aqui, pessoal, né, essas fotos, né, vou mostrar o videozinho agora, é o programa do FIFA 11. Tem um manualzinho que, de onde surgiu essa ideia de FIFA 11 Plus, 11 mais, como você quiser chamar. A FIFA, né, que é o órgão maior do futebol, fez um investimento, né, fez uma pesquisa para ver com os atletas deles quais lesões ocorriam mais, quais são as regiões, e viu que o membro inferior, né, que tem as maiores lesões, e aí eles desenvolveram esse programa de exercícios específicos para ser feito no momento de aquecimento, antes de iniciar os treinamentos. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que é o FIFA 11. Alguém já tinha ouvido falar nisso, FIFA 11? Sim ou não? Alguém já ouviu falar nesse programa? Não? Não, professor, nunca tinha ouvido falar, não. Beleza. O FIFA 11 seria esse tipo de exercício aqui, ó.
Só adiantar um pouquinho, porque o cara fala um bocado aqui no início, mas peraí. Ele coloca 6 conezinhos aqui e os atletas vão fazer vários movimentos agora. Corridinha leve, sempre dupla. Ó. Depois evolui. Vou passar para movimentos de rotação externa da perna. Ó. Rotação externa. Vai e volta. Depois, ó, rotação externa. Adiantar. Ó, agora rotação interna. Certo? Trabalhando mobilidade do quadril. Depois, eles vão fazer, ó, movimento de deslocamento lateral. Ó, deslocamento lateral, corre para frente, deslocamento lateral. Isso são situações que acontecem no jogo, né? Muitas vezes. Precisa deslocar lateral, precisa passar pelo adversário. E aí, ó, são utilizadas condutas pré-treino ou pré-jogo. Sempre voltando no trote devagarzinho, recuperando. Ó, rotação, deslocamento. Passa um pouquinho mais. Agora, ó, o que eles vão fazer, ó? Deslocam e faz um contato. Cara, faz um contato, ó, x-choca. Coisa que acontece no choque. Ó. E agacha no final. Ó, agacha no final. Passar de novo, ó. Eles vão lá e se chocam. Então tem uma sequência de exercício aí. Esse cara que tá falando aí no vídeo é o Amicúcio. Ele é físico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Agora, ó, corre de frente, corre de trás, ó. Vai para frente, para trás, ó. Piques curtos. São coisas que são importantes aí, por exemplo, no futebol. Por isso que eles implementaram. Adianta mais um pouquinho. Isso é uma sequência mesmo. Depois, é feito um trabalho de prancha, para trabalhar core, para trabalhar essas regiões. Depois, aí, nesse vídeo, aqui não vai dar para explicar para vocês, mas ele vai descrevendo cada movimento, quanto que teria que ser. Eu posso passar depois isso para vocês. Aí, ó, prancha agora, com a elevação da perna. Estabilidade pélvica, ele fala, né, de manter. Preservar a lordose. Aí, ó, é bem intenso isso aqui para fazer. Não sei se alguém já tenta fazer, é difícil. Prancha lateral. Tudo isso incluso com o programa FIFA 11. Ó, prancha lateral, sobe e desce. Trabalho de força de quadril, força de abdômen. Aí, ó, nórdico. A gente falou, já é incluso no FIFA 11. Ó, vai fazer o movimento lá, ó. E segura, ó, aí, vai. Depois, o exercício de bola. E apoio unipodal com a bola. Aqui, né, unipodal. Depois agora, tentando passar a bola pelas costas. E aí, passando a bola para o colega, vibrar. Um trabalho interessante. Aí, ó, exercício. Unipodal com estabilidade. Tentar desequilibrar o colega. Imagina o trabalho que não é feito aí para tornozelo, para joelho, para quadril, para o tronco, né? Para se manter nessa posição. Ó, agachamento. Deixa eu mostrar mais, ó. Avanço. Ó, controlando o joelho para dentro. Ó, agachamento, né? Um para o outro. Isso tá
Salto em diagonal, ó. Salto. Então, vê que tudo são coisas que trabalham no futebol. Corrida rápida, deslocamento, salto, agachamento, salto lateral agora. Tudo isso faz parte do programa FIFA 11. Imagina você fazer um trabalho desse só da categoria de base, né? E começar um trabalho com meninos 15, 16, 17, 12, 13 anos. Isso já educa o atleta. Vou passar aqui. Já deu para ter ideia do FIFA 11. Isso aí já educa o atleta, né, em relação à importância desses exercícios antes, né, o vídeo tem, Suelen, mas não vai pegar para você conseguir ver, né? Como eu mando aí, não sei se vai abrir aí o vídeo. Pergunta do Igor. É comum, mas se você consegue achar na internet, você botar FIFA 11 no YouTube, por exemplo, aparece. Igor, é comum ver em aquecimento de jogador de futebol, mas não sabia que se chamava FIFA 11. Igor, uma coisa é o aquecimento, que a preparação física faz. Outra coisa é pegar exercícios específicos e utilizar como um protocolo, que é essa ideia aí, que é o FIFA 11, certo? Acesso a esse manual, eu acho que deve ter na internet, eu posso pesquisar e tentar ver, mas, Igor, se você tentar buscar, você vai conseguir ver fotos desse manual, mostrando os exercícios. Não é difícil não, de achar não, certo? Isso aqui, ó, né, um infográfico do amigo Dutra, que ele faz esses materiais bem legais, mas só para trazer para vocês informação, que foi retirado de estudo científico, né, do futebol, para a gente ter uma noção de como que acontece a lesão de futebol, onde aparece mais. Isso aqui você pode, inclusive, na hora que estiver montando o trabalho, né, da fisioterapia, mostrar para o seu atleta, dizer assim, ó, fazer a reeducação. Imagina que o atleta ali procura num consultório, não seja no clube, né, ele vai na sua clínica, mostrar isso para você ter ideia. Por exemplo, mecanismo de lesão no futebol. A prevalência de pelo menos uma lesão traumática foi de 60%. Então, as lesões traumáticas tem 60%. Uso excessivo, né, do membro, 40%. Lesões recorrentes, 9%. Pacientes atletas de futebol que continuam tendo lesões. Gravidade das lesões. Total de 44,2% foram lesões de gravidade moderada. Então, quase chegando na metade das lesões. Então, lesões graves, a depender do nível que o cara é, se é alto rendimento, se não é. 35,9% para gravidade média e 15% para severa. E pode deixar o atleta fora aí mais de 28 dias. 4,7% de lesão grau leve, de 1 a 3 dias. Então, a grande maioria das lesões são lesões de moderada a grave. Incidência de lesões. A lesão no futebol é 9 lesões que eram 2 a 3 lesões a cada 1.000 horas. Saiu um estudo esse ano que são 18 lesões a cada 1.000 horas. Já é maior do que o futebol, por exemplo. Certo? Maior incidência de lesões durante uma partida de 24 lesões, 24 ou 29 lesões a cada 1.000 horas em relação ao treinamento. Então, se lesiona mais nos jogos do que... principais regiões de lesão. Primeiro lugar, coxa, 31,7%. Da coxa, a principal lesão de isquiotibiais. Segundo lugar, virilha, ou seja, adutores. Terceiro lugar, quadríceps. Depois da coxa, que é a principal região de lesão, vem joelho, depois tornozelo. Isso é interessantíssimo a gente saber. E a gente já consegue montar um programa preventivo de lesões em cima da coxa, joelho e tornozelo. Então, se você vai fazer um trabalho com atletas de futebol, vai ter que entrar a questão de exercício de equilíbrio, de trabalho de fortalecimento de quadríceps, de isquios, de adutores, certo? E aí, principalmente, as maiores lesões são de membros inferiores no futebol, tá? A incidência de lesão aumentou nos últimos 16 anos, com as tensões musculares permanecendo, uma lesão mais prevalente, inclusive pela intensidade do jogo. Hoje o jogo é muito mais rápido, muito mais dinâmico, movimentos o tempo todo. E aí as lesões elas estão associadas a maior pontuação total nas ligas europeias. Isso é um estudo europeu, né, que pegou os principais campeonatos europeus.
eles viram também que, inclusive, os caras que estão lá nos principais, né, final do campeonato e tudo mais, tem maior chance de lesionar. Aqui é um estudo falando sobre complexidade das lesões, ou sistemas complexos, é algo bem recente, que está sendo estudado e defendido pelos principais fisioterapeutas do esporte. Aqui, esse trabalho, por exemplo, foi um trabalho de um grupo lá de Minas Gerais, que é um grupo de uma física chamada Natália Bittencourt e de outra física que é a Luciana de Michelis Mendonça, que elas são fisioterapeutas do esporte, membros do SONAF, que inclusive fizeram pós-doutorado fora do Brasil, uma na Bélgica, outra na Holanda, em que elas defendem essa ideia de sistemas complexos que eu vou trazer para vocês, que tem tudo a ver com lesão muscular e com o que a gente está conversando. Que é o seguinte, né, a gente olhar para o prisma da lesão do atleta e ver que quando a lesão acontece, para ela acontecer, existe uma rede de determinantes que favorece essa lesão acontecer. Quando eu falo de rede de determinantes, é que não é um único fator que faz o atleta lesionar, e sim um conjunto de fatores, certo? Pessoal, vou pedir desculpa a vocês hoje, que tem uma galera aqui batendo aqui do lado, né, fazendo uma reforma, e talvez fique um pouquinho esse barulho aí. Mas eu repito 1000 vezes e na próxima aula, se for o caso, eu falo de novo. E aí o que acontece? Quando a gente pensa numa patologia específica, vamos supor, lesão de LCA, por exemplo, que é o exemplo que elas colocam no artigo, para acontecer a lesão do LCA, a depender do esporte, eu vou ter fatores diferentes que vão acontecer. Como, por exemplo, aqui eles pegaram nesse estudo um grupo de basquete e compararam com um grupo de balé. As variáveis e fatores de risco foram diferentes nos esportes. Por exemplo, os atletas de basquete que tiveram lesões de LCA, foi mais importante o valgo dinâmico do joelho, fraquezas e lesão de quadril, mas também tem outros fatores associados, lesão prévia do ligamento, idade, fadiga, o problema de pé, né, foot core. No balé já não foi tanto isso, foi mais questão de fadiga, de nível anterior de atividade, sexo, né, feminino, né, na maioria das vezes, né, que faz, como fatores predisponentes para ter a lesão de LCA. Então, assim, a depender da modalidade, os fatores de risco são diferentes. A isso o pessoal desse estudo chamou de sistemas complexos, porque varia de indivíduo para indivíduo. Isso dá para a gente trazer não só para o esporte, mas para qualquer área. Quando a gente pega nas patologias diversas. Quando a gente pega, por exemplo, o artigo é em inglês, velho, mas você consegue traduzir, né, no Google Tradutor, dá para você entender. Eu posso passar esse artigo para vocês depois e vocês botarem no tradutor, né, traduzir. E aí o que acontece? A depender da modalidade, então se eu pego basquete, por exemplo, e faço uma análise com os atletas e vejo as lesões, cada atleta que lesionou, por exemplo, ligamento cruzado, pode ter sido por mecanismos diferentes ou por fatores diferentes correlacionados. E a gente tem como observar isso, que é o que eles chamam de essa rede de determinantes. Isso é muito legal para justificar, inclusive, quando a gente ficava na dúvida assim, ou quando a gente elegia, por exemplo, pega um atleta de basquete, tem um valgo dinâmico, esse cara agora tem risco de lesionar o joelho. Mas vejam que, como a gente chama aqui de rede de determinantes, não é apenas só o fator valgo dinâmico que faz ele lesionar, e sim um conjunto de fatores que faz ele lesionar. Então, assim, não quer dizer, e não é verdade, que se o atleta tem valgo dinâmico, ou seja, aquele joelho que cai para medial, isso vai fazer com que ele lesione. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, não é só ele como fator. Não é que às vezes a gente coloca, eu tenho uma rotação vertebral, e é isso que está causando a dor lombar, por exemplo, no atleta. Não é só isso. Hoje se sabe que existem mais fatores associados. E aí, a gente vai observar no nosso atleta desde fatores de história de doença, né, idade, história prévia de lesão, treinamentos prévios, experiências prévias, fatores biomecânicos, que aí é importantíssimo para a físio, fatores de treinamento, de condicionamento, uso de equipamentos, né, protetivos ou não, fatores psicológicos, fatores emocionais, estilo de vida,
analisar volume de treinamento, intensidade, frequência, tudo isso como fatores que associados podem causar lesões nos atletas. Às vezes a culpa não está só na biomecânica, nem só no emocional, e sim no volume de treino. E aí tem que conversar com a educação física para ver como os caras reduzem isso para não machucar o atleta. É um conjunto, pessoal. Analisar a força do atleta, as questões aeróbicas, velocidade, sprints. Você tem que avaliar no atleta esportista, né, que você trabalha, seja ele amador, seja ele profissional. Tá? Então, não é só pensar na fisiopatologia. Vou citar aqui, né, mas todos esses fatores que têm que estar inseridos quando a gente pensa em esportes, não só de alto rendimento, mas esporte recreativo também. E aí, quando a gente pensa em fisiopatologia da lesão muscular, a fibra muscular pode passar por um processo de inflamação, de necrose, de reparo, de fibrose, né? Pode ter as lesões instaladas. Lembrando que isso está mais relacionado quando você tem a lesão inicial, o quadro mais agudo. Com o passar do tempo, né? O atleta, ele sara tudo isso e depois ele pode ter uma cronificação do problema e ter recidivas também. E aí, quando a gente pensa em fases disso aí, a gente tem uma fase de destruição, depois uma fase de reparo e remodelação e uma fase de remodelação, em que o tecido vai ser primeiro destruído, né? Rompeu, teve a lesão, depois ele vai se reorganizar até recuperar. Mas você concorda comigo, se estiver vendo a imagem aí, que o tecido ele é recuperado, mas ele não fica igual a antes? Ó, observa essa parte lateral, é totalmente diferente dessa parte no meio, como ficou no final. Então, assim, quando o atleta tem recidivas, então, recidivas de ruptura de posterior, recidivas de lesão de adutor e por aí vai, a recuperação muscular ela ocorre, mas nunca é a mesma coisa de antes. Por isso que você vê como fator prévio aí, por exemplo, idade, como um fator apontando. Um atleta mais velho não tem a mesma capacidade física, e olha lá, né? Vai depender dos casos, de um atleta mais novo. Certo? Então, esse processo fisiológico também acontece lá no tecido. As lesões musculares extensas podem ser geradas em grandes áreas de cicatriz, com pequenas áreas de regeneração. A grande quantidade de fibrose está associada à perda do desempenho atlético. Lá naquela região vai ser formado tecido fibrótico. Isso pode cair o desempenho daquele músculo, uma vez que esse tecido não é contrátil. Então, muitas pesquisas atualmente estão sendo direcionadas para estimular a regeneração do tecido muscular e bloquear essa formação de tecido fibroso. Certo? Aqui é só uma tabelinha mostrando a questão do processo de regeneração muscular, quanto tempo ocorre e o que ocorre em cada fase. Então, de 0 a 24 horas, você tem retração de miofibrilas rompidas, você tem início de necrose das miofibrilas, formação da banda de contração. 2 a 3 dias, você tem diferenciação das células, satélite, fagocitose, início da substituição do hematoma por tecido conectivo. No 5º dia, você tem, ou seja, cada dia, no 7º dia, 14º, as fases que vão acontecendo, até o atleta retornar totalmente. Então, você conhecer essas fases é interessante, por isso que eu coloquei aqui para vocês depois dar uma lida nisso. Os fatores de risco externos e internos que você precisa avaliar no atleta e saber se isso influencia. São fatores externos, contato físico, né, com o adversário, pode, né, lesionar ou não. Contato de objetos no campo, então choque com a trave, rede, o gramado, se sua chuteira, né, trava no chão e bloqueia. Eu mesmo tive uma lesão, não chegou a romper o ligamento do joelho, eu tive uma lesão de estiramento no joelho direito, porque quando eu joguei bola, né, em um determinado momento, minha chuteira travou no campo e eu fiz um movimento de rotação. Deu um estalo forte na hora. Eu pensei até que tinha rompido, não rompeu, só estirou o ligamento. Mas fiquei uns 6 meses de molho aí por conta dessa lesão. E fatores internos, intrínsecos, como, por exemplo, assimetrias na força muscular. E a gente já pergunta para você, né, como que se pode medir força muscular? Vou fazer essa pergunta para vocês. Déficit de flexibilidade e controle sensório-motor, instabilidade articular, assimetrias, a idade ó, como fator, lesão muscular prévia. São sempre fatores que aparecem muito, esses dois. Os fatores externos podem também acarretar lesões de contato, como fatores intrínsecos, a gente tem um impacto específico nas lesões musculares, né? Que aí a gente precisa ver, que é isso que a gente está falando agora. Certo? E saber que nosso corpo funciona através de sistemas dinâmicos, né? E que tem uma coisa chamada cadeia cinética. Deixa eu escrever aqui e aparecer. Cadeia cinética.
Ver que a energia que é transmitida no movimento, então quando você vai fazer um soco, por exemplo, ou quando você vai bater numa bola, o atleta de vôlei, essa força ela não é só transmitida do membro superior, ela vem desde o membro inferior, o tronco, até o movimento superior para acontecer o movimento. Então você precisa correlacionar isso e pensar em sistemas dinâmicos. Para isso a gente tem que saber avaliar, tem que saber encontrar disfunções no atleta. Aí eu jogo uma pergunta aqui, vamos ver o que é que sai. Como que vocês avaliam por exemplo, a dor do atleta? Qual o recurso que a gente utiliza para avaliar a dor? Como que a gente avalia a força do atleta? Quais são os recursos utilizados para isso? Alguém poderia me dizer? Se eu quero avaliar a dor do meu atleta, nível de dor, quais são os parâmetros que eu vou ter para avaliar? Um é o clássico, que a gente usa na maioria das vezes, né? Qual é o clássico que a gente usa? A EVA, né, Igor? Isso. A escala analógica. Isso. E aí vai ter os graus lá de 0 a 10, em que o paciente vai me dizer como está. Mas a EVA é extremamente subjetiva, né? E não tem uma precisão muito grande de saber o que é uma dor 10, uma dor 5, uma dor 3. E aí a gente tem outra possibilidade. No esporte de alto rendimento, a galera usa o algômetro. Equipamento específico para análise de sensibilidade e dor. Para força, existem as formas de avaliação de grau de força de 0 a 5, que é a prova de força muscular de Kendall, vai para força, que aí vê se vence a gravidade, se não vence. Mas o melhor recurso é o dinamômetro. Aí você tem o dinamômetro isocinético e tem o dinamômetro manual. Se eu tenho esses recursos, melhora a minha avaliação, provavelmente vai melhorar meu entendimento das lesões, por exemplo, lesões musculares, e o entendimento do trabalho que eu tenho que fazer preventivo para reduzir isso. Então, o físio do esporte precisa entender esse conjunto que está funcionando aí. Saber a realidade. Pois, assim, mas que, como eu coloquei aqui, aquele infográfico, naquela informação. Deixa eu colocar aqui de novo. Por mais que eu saiba que pode ser que no grupo que eu estou trabalhando não seja de como foi esse exemplo de esporte. A principal lesão deles foi adutores. Então eles tiveram que fazer um trabalho específico para o grupo deles. Então eu preciso primeiro estudar sobre a epidemiologia do esporte que eu estou inserido, começar a entender naquele esporte quais são as regiões de maior lesão. No futebol é uma coisa, no tênis é outra coisa, no basquete é outra coisa, no futebol, no crossfit, por aí vai. A partir da realidade que eu sei, é traçar os programas preventivos e traçar, claro, se o atleta machuca, o trabalho de reabilitação. Obviamente, se ele tem lesão, eu vou ver como que eu posso melhorar essa lesão. Certo? Tudo bem? Dúvidas, pessoal, até agora? Pergunta? Isso aí, tá tranquilo, não tá? Como é que... Diga aí. Perguntas? Inclusive, tem como a gente comparar os esportes. Se você for pesquisar isso, você vai ver. Tem esportes que lesionam mais, tem esportes que lesionam menos, ou tem esportes que lesionam mais determinada região, tem esportes que lesionam mais outra determinada região. Por isso que a gente precisa avaliar bem, fazer a avaliação tanto na pré-temporada, quanto durante o processo de acompanhamento, monitorar esse grupo que você trabalha, ou esse atleta individual, né? É mais fácil você monitorar atleta individual, né? Porque só é você, a equipe médica e ele. Quando você trabalha com grupo, a demanda é maior, é mais difícil, inclusive para fazer trabalho preventivo. Mas a gente precisa, né, dar o suporte para o grupo que você está trabalhando. E lembra que não é só recovery, tá? Por favor. Não, né, se você for futuramente alguém aqui trabalhar com esportes, é muito maior. A gente precisa ter análise biomecânica, precisa entender o movimento que o atleta está fazendo, para saber o que está ocasionando essa lesão. Muitas vezes tem a ver com o gesto que ele está realizando. Ele está fazendo uma rotação excessiva do corpo, está compensando demais em determinado local, e isso é que a gente precisa melhorar. Certo? Tudo bem aí? Perguntas? Ninguém tem dúvida nenhuma? Tá tranquilo mesmo?
E aí era o que a gente precisa logo observar. Então, assim, cheguei num clube, vou fazer um processo avaliativo com aquela equipe. Primeira coisa que tem que saber é conhecer a modalidade, saber quais são as principais lesões naquele grupo, saber também quais são os fatores de risco para aquelas pessoas lesionar, o que é que faz esse esporte lesionar mais. É a carga, é o ambiente, é o campo, é o que é. A partir disso, você traçar os trabalhos. Pergunta, Sueli. É que eu queria só dizer assim, porque eu não sei praticamente quase nada de esportes. Aí da próxima vez eu poderia explicar assim mais detalhado, porque eu não sei praticamente nada de esporte e tô tendo essa matéria agora, entende? Entendi. Aí eu tô indo rápido demais, aí eu não tô entendendo direito. A gente vai ter aula de cada esporte, vou te explicar. Por exemplo, uma aula só sobre vôlei. Eu vou te falar no vôlei o que é que acontece. No basquete, o que é que acontece. No crossfit, o que acontece. Na corrida, quais são as principais. Entendeu? Para cada esporte. Aqui agora a gente está iniciando com a visão geral, né? E estou falando de uma lesão que ocorre muito, que é a lesão muscular, para a gente poder depois afunilar para os principais esportes, que vai dar tempo. Esporte, a demanda vai ser diferente. Espero que vocês entendam isso. Para cada esporte, eu tenho um trabalho diferenciado para ser feito. Se você pega um atleta de luta, os movimentos que ele realiza são uns. Se você pega o atleta de vôlei, os movimentos que ele realiza são outros. E isso vai ser importante, inclusive, no processo avaliativo. Dá um exemplo. O atleta de luta, dependendo da modalidade, ele realiza saltos? Talvez não realize. O atleta de vôlei e de basquete realiza salto para bater na bola ou para arremessar? Realiza. Então, por exemplo, é muito mais interessante no atleta de vôlei e de basquete você avaliar como é que está o salto desse atleta, se ele tem uma boa impulsão, se a caída está adequada, do que tu avaliar salto, por exemplo, no atleta de luta. Não é muito interessante. Um atleta de crossfit que vai fazer agachamentos com peso. É muito interessante você avaliar a limitação de dorsiflexão de tornozelo dos atletas. É um teste que você vai ter que fazer. Para outro esporte, talvez não seja mais importante. Com um corredor de rua, não seja o principal. Então, a depender do esporte, né? Suelen perguntou, mas pode ser dúvida dos outros aí. Eu vou, inclusive, selecionar o que é melhor avaliar ou não. Para isso, a gente precisa conhecer. Estou começando a lhe falar, né? Já estamos nas aulas primeiro mostrando assim o que você precisa fazer de início quando você entra ou num clube ou trabalhando com um atleta individual, que é, primeiro, conhecer o local que você está se inserindo, saber o histórico desses atletas, para você planejar, juntamente com a equipe médica e técnica, o trabalho, e aí, a partir disso, entrar no processo de reabilitação, né? De tratamento desses atletas durante todo o ano. Fisioterapeuta esportivo é o primeiro que acorda, o último que vai dormir e trabalha muito. Saia dessa ilusão de achar que não trabalha pra caramba. Mas também quando tem os títulos, quando tem, né, os profissionais, atletas, falando do trabalho, agradecendo, acaba saindo na mídia, você acaba ficando conhecido, né, fisioterapeuta do esporte, principalmente os que trabalham com alto rendimento. Então isso traz um retorno e uma valorização para a profissão importante, né, você ter bons nomes aí. Eu acho que eu dei exemplo na primeira aula. O físio do PSG, que jogou a final aí agora, né, esses dias, Bruno Maziotti, simplesmente é o cara que hoje em dia bota dinheiro aí que ele ganha. Na época que ele foi para a China, ganhava uns 230, 250 mil. Quanto que ele não ganha agora na França? No Paris Saint-Germain, mês, né, de salário. E fora o nome que ele tem. Ele simplesmente é o chefe da delegação de saúde. Normalmente, nos clubes, o chefe da delegação de saúde é um médico. No PSG, é um fisioterapeuta. Vê como o cara que faz um bom trabalho gera uma valorização não só para ele, mas para a profissão. Ele é fisioterapeuta brasileiro. E o fisioterapeuta brasileiro, por incrível que pareça, ele é muito bem visto lá fora. É uma das melhores, se não a melhor, o melhor país em termos de profissional é aqui no Brasil. Porque a gente precisa improvisar muito, a gente tem que criar coisas numa situação com estrutura ou sem estrutura, coisas que lá fora, às vezes a galera tem os melhores recursos, então isso gera uma zona de conforto, um comodismo para esse pessoal. Que a gente aqui não, a gente tem que ralar quando tem, né, estrutura, quando não tem que dar o jeito de tratar esse grupo. Porque vocês vão perceber, quem for adentrar nessa área, que tem realidades diferentes. Uma coisa, eu estou trabalhando no esporte, Náutico, Santa Cruz, no São Paulo, Grêmio, por aí vai.
Outra coisa é eu trabalhar, com todo respeito, mas, sei lá, no Afogados da Engazeira, trabalhar no Salgueiro, trabalhar no, sei lá, Porto de Caruaru, ou outros times. Vai pegando aí os times mais humildes, entre aspas. Mas observa, esse ano, o Salgueiro ganhou para o Santa Cruz na final. Então, não tem muito uma receita nesse negócio. Foi campeão pernambucano. Primeiro time do interior, campeão pernambucano. Então, assim, na verdade, quando o trabalho é sério, bem feito, e volto a dizer, não precisa dos maiores recursos. Se eu tiver, ótimo. Se eu também não tiver, dá para trabalhar bem. Se dá para fazer um bom trabalho na fisioterapia esportiva. Você vai ver profissionais aí que talvez vocês sigam na rede social. Tem gente que tem altas clínicas e tal, tem gente que não tem nada. Eu vou dar o exemplo do Dutra de Novo Amigo, só porque você vai ver o Instagram dele, o que é que ele tem na clínica dele. Ele tem cordas, elásticos, tem caixote, tem coisa desse tipo, e é o que ele usa com exercício. Dá uma olhadinha depois, quem tiver curiosidade. E quase não usa, e tem a maca para utilizar, vez ou outra, utilizar alguma coisa na maca. Acabou, velho. Não tem muita estrutura além disso. Ele tem, né, lá na clínica dele, mas basicamente na terapia, princípio de cargas e a parte da terapia acabou. Então, assim, dá para o fisioterapeuta do esporte usar pouco recurso e desenvolver um bom trabalho? Não tenho dúvidas que dá. Para avaliação e diagnóstico, para reabilitação, maravilhoso. Na época que eu trabalhei no esporte, por exemplo, em 2013, a delegação lá, o treinador, chegou para o meu professor na época, né, que eu era estagiário, fisioterapeuta, e disse, o que é que você precisa de material? Faça uma lista aí. O professor fez uma lista, de material que o cara comprava tudo, velho, porque tinha dinheiro para isso, né? Laser de última geração. O laser lá que a gente utilizava não tinha nem fio, era um laser portátil, só colocava, era no touchscreen, você passava o dedo, nem apertava em botão nenhum, já utilizava o laser. É um negócio foda, assim. E várias outras coisas. No final das contas, ficou tudinho para o fisioterapeuta, inclusive. Ele ganhou esses equipamentos depois. Vê que coisa. Essa vai depender muito de onde você está inserido. Mas também, no preço, você vê, né, o reconhecimento que a galera tem e está crescendo cada vez mais isso. Dentro da área da gente, da fisioterapia esportiva. O atleta vê a importância disso. O atleta compra a ideia, quando você sabe a ideia de que é importante prevenir, é importante a reabilitação, é importante ter o fisioterapeuta, vai ter treinamento, vai ter coisas mais importantes e menos importantes, ele precisa estar bem durante o ano inteiro. Imagina você ter uma lesão de LCA, uma ruptura de ligamento, e que deixa a pessoa fora o ano inteiro de jogo. Se o atleta está fora o ano inteiro, ele não aparece, se ele não aparece, não vende, se não vende, ele não ganha dinheiro. E o clube não ganha dinheiro, perde com isso. Então é muito maior do que isso, entende? Eu falo assim, né? Parece, mas é verdade. E aí, o físico que vai estar inserido nesse meio tem que estar preparado para isso. Muitas vezes você vai se preparar ou vai aprender durante o processo mesmo. Sei lá, você cai de paraquedas num time. Imagina isso, você vai trabalhar com rugby, sei lá, caiu de paraquedas. Futebol americano. Alguém conhecia você, chamou, mas você não conhece nada, como uma amiga falou aí que não sabe dos esportes. Eu vou ter que parar, sentar e ver o que é que existe publicado de estudo, sei lá, sobre aquele esporte, futebol americano. Mesmo que não seja no Brasil, seja coisa de fora. E você tentar fazer algo indireto e trazer essas informações para a tua prática. Eu fui trabalhar, sei lá, assim que morasse numa região que a vela fosse algo, né, um esporte, vamos pensar assim, olímpico vela, ou badminton, sei lá, fosse um esporte que fosse o esporte principal da região. Você vai ver estudos dessas coisas. Tem muita coisa? Quase nada, ou muito pouco. E agora, como é que faz? Você vai ter que fazer o que a gente chama de evidência indireta, buscar conhecimento de outras áreas para associar para essa prática. E buscar o conhecimento aí e fazer. Mas dá para fazer um trabalho muito legal, no geral, certo? Então, por mais que recovery é um procedimento bom, e é muito legal você utilizar, não faça só o recovery, pessoal. Venda, se você for trabalhar com isso, né, futuramente, mais do que isso. Trabalho integrativo com a comissão, né, de saúde, então com o educador físico, com o médico, com o nutricionista, etc. E pensa sempre mais em prevenção do que só a reabilitação. Claro, se o atleta lesionou, você vai fazer o processo reabilitativo, sim, com tudo as contas que vocês aprendem aí, né, que vão aprender ainda. Certo? Já estamos chegando quase na hora que a galera precisa sair aí. Perguntas, pessoal? Tá tranquilo mesmo.
Né? Se tá, que bom, né? Mas ninguém tem nenhuma dúvida mais. Não fique com vergonha. Às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar, poderia ser uma dúvida importante que outro colega também estava, a gente aproveita o momento e tira essa dúvida. Aí, se a gente estivesse falando aqui, por exemplo, de para-atletas, esporte paralímpico, já é outra realidade. Você vai ter que entender quais são as deficiências que os atletas têm naquela modalidade, que vai ter diversos tipos. Existe uma classificação internacional para saber se o atleta ele vai estar em qual nível. Porque, assim, imagina, um cara que, beleza, ele é cego, mas ele não tem nenhuma deficiência de perda de membro de nada. Ele vai competir com alguém que não tem, ou que perdeu mão, ou que perdeu perna e tal. Existem os tipos de deficiência que pode beneficiar mais um do que outro. Então, existe uma classificação internacional que vai agrupar os atletas paralímpicos num nível equiparado, para que não tenha muita divergência nas competições. Se você vai entrar numa área dessa, você precisa entender de tudo isso. Eu trabalho com para-atletas, sei lá, vôlei sentado, né, que é a galera que faz o vôleizinho lá, basquete de cadeira de rodas, e tem várias outras modalidades aí. Eu tenho que conhecer disso, então vou ter que buscar mais conhecimento. Por mais que aqui a disciplina de fisioterapia esportiva é um mundo, eu vou dar aula e vou te mostrar as principais áreas, mas você vai ver que mesmo assim é muito pouco tempo, na verdade, para a gente falar sobre o que é fisioterapia esportiva. A gente vai estar um norte aqui. Por isso que eu estou tentando trazer. Beleza, Sheila, sem problema. As principais evidências, os estudos, o que tem de mais atual, mas depois, cada um aí, se for realmente entrar nessa área, tem que aprofundar na sua expertise. Se é luta, se é vôlei, se é basquete, o que você trabalha. Eu sei que a galera já vai terminando aí, né? Já vai precisar sair, tem uma galera que vai para aula. Então, eu vou fechar aqui a gravação, já que não surgiu mais perguntas. Vou mandar isso já para